Mas agora vamos escutar a Pedro Lobo. Quando estiver pronto, Pedro pode falar, se apresentar. Bom dia a todos, parentes, professores. Estão me ouvindo bem? Eu sou Pedro Lobo, sou potiguara, aqui da Paraíba, sou professor indígena e arte educador, e atualmente eu sou estudante do programa de pós-graduação em educação na Universidade Federal da Paraíba. E nosso território potiguara, aqui na Paraíba, está inserido em 3 municípios: Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto. Então, nós estamos no litoral norte da Paraíba. Então, para esta manhã, eu trago a reflexão. Imagine vocês, né, parentes, professores, se voltarmos no tempo antes de 1500, quando aqui, nesse território, viviam nossos antepassados, nossos parentes, em paz, em plena natureza, né? Uma natureza intacta, onde eles retiravam apenas o necessário para o seu sustento. E com a chegada, com a invasão, né, dos portugueses, porque aqui nós tivemos portugueses, holandeses, espanhóis, foram todos invasores aqui do nosso território. E 520 anos se passaram e nós estamos aqui. Então, por aí você tira a força do nosso povo, a força indígena, né, a resistência. Você permanecer no seu território há mais de 520 anos, eu não encontro outra palavra que não seja resistência. Ouvindo o nosso parente Anastácio, me voltou muito à minha infância, lembrando de meus pais, né? Hoje já estão ao lado de Tupã, já estão com os encantados, mas quando ele fala muito da cosmologia indígena, né? Do cuidar da planta, do cuidar das ervas medicinais, aqui minha mãe era assim, uma grande conservadora das plantas medicinais. Todo mundo, quando adoecia na aldeia, corria. Vamos na casa da Dona Vicência. Que remédio é bom para dor de cabeça, para dor de ouvido, para dor de dente, para gripe. Então, assim, minha mãe aqui em casa era um grande canteiro, né? Tanto de plantas medicinais, como também de leguminosas, de verdura. Então, nós tínhamos também um roçado aqui. Paú. Então, essa questão também, tanto da preservação ambiental, como também da educação indígena, nós somos conduzidos por nossos pais, desde a infância, saber a época propícia de plantio, que solo é propício a determinado cultivo, né, de cultura. Também a questão do respeito às águas, as águas dos rios que nós temos aqui. Então, nosso território, temos uma diversidade de biomas. Nós temos rios, nós temos lagoas e nós temos o litoral, nós temos manguezais, né? E no manguezal é a prova viva onde há o berçário, né? Onde é o habitat natural do caranguejo, do marisco, do maçunim, do camarão, e também onde os peixes adentram, né, onde existe a desembocadura do rio, ali em determinado trecho do litoral, e é ali naquele manguezal onde muitas espécies, elas são, onde é feito a desova, como se diz propriamente aqui, né? Então, imagine você viver nesse território, um território turístico, onde também existe essa degradação do turístico, a degradação, a poluição visual, perdão, a poluição sonora, porque de dezembro a fevereiro, até o período do carnaval, aqui tudo é modificado, porque a população praticamente duplica com o turismo que vem, e as aldeias são próximas às cidades, né? A zona rural desses municípios, principalmente Marcação e Baía da Traição, toda a zona rural é composta por aldeias indígenas. Então, são próximas da cidade. Aí a gente entra também a questão da aculturação, né? Porque imagine só, como o parente Benício falou, né? Nós aqui do Nordeste, constantemente temos que estar provando que somos indígenas, mediante as indagações. Oxe, você é índio, como é que você é índio se você tem barba? Oxe, e existe índio assim, loiro, é? Poxa, e existe índio negro e não vê que, gente, nós que estamos aqui na faixa litorânea, fomos os mais sofridos,
desde 1500. Então, nós do litoral, de certa forma, servimos como se fosse bucha de canhão, servimos como se fosse escudo para que, depois de muito tempo, esses invasores adentrassem o território. Então, existe todo um histórico perante nós indígenas daqui da faixa litorânea do Brasil. Então, assim, você viver nesse território, sem nunca ter abandonado o território, mais uma vez eu trago a palavra resistência, tanto a nós indígenas do litoral, como a todo o povo indígena do Brasil. Resistência, essa é a palavra de ordem. Resistência porque, muitas das vezes, tentam folclorizar a questão indígena. Né? Acham que para a gente provar que é índio, eu tenho que chegar na escola do não indígena caracterizado. Se eu chegar sem um cocá, se eu chegar sem meu maracá, hoje você é índio. E você, como é que você é índio? Se você tem celular, você mora numa casa. E quando a gente recebe aqui nas aldeias, as escolas, uma das coisas que a gente quebra esse paradigma é de que nós indígenas estamos de igual para igual com o não índio, com o negro, com o cigano. Nós mantemos nossa cultura, mas nós temos índios, advogados, índios na parte de enfermeiros, psicólogos, inclusive nós temos até psicólogos aqui Potiguara que estão no DCEA no Mato Grosso do Sul. Nós temos índios professores, nós temos toda uma diversidade. Inclusive, ontem teve a defesa de um parente nosso, do doutorado. Então, assim, nós estamos nessa luta também para competir de igual para igual com o não índio. O professor Daniel é prova viva de que, no programa de educação da Universidade Federal, depois de 40 anos de existência desse programa, eu e a parente Anne Chucuru fomos os primeiros indígenas a adentrar esse programa. Por aí você vê a dificuldade que é. Quando se fala que na escola indígena também, além de trazer para o nosso alunado conhecimento do nosso povo, conhecimento da nossa cultura, nós também temos que trazer para o nosso alunado, nossos estudantes, toda a gama de conhecimento do não indígena. Porque no processo de seleção nós vamos estar competindo, entramos pelas cotas, sim, mas a partir do momento que estamos lá, nós vamos competir de igual para igual. E a gente tem que mostrar também que, além do conhecimento do nosso povo, nós também temos que ter domínio sobre o conhecimento do não indígena. E estamos aí, esses espaços precisam de nós, para serem quebrados, para que todos esses paradigmas sejam quebrados. Porque se existe uma dívida para com nós indígenas, essas universidades, elas precisam também acolher nosso povo. Porque quando é para fazer pesquisa, a universidade é a primeira a adentrar os territórios. Sempre vão procurar nossos pajés, nossas lideranças, nós, professores, para sermos objetos de pesquisa. Né? Então, esse momento também, nós temos que adentrar esses espaços e quebrar esses paradigmas. E cada vez mais, nós indígenas temos que ocupar esses espaços, para que possam ser espaços de debate, espaço de discussão, e que também tanto o conhecimento científico quanto o conhecimento popular, eles andem lado a lado. Cada um tem o seu valor, tem a sua importância na formação acadêmica, tanto de nós indígenas quanto não indígenas. É como os parentes anteriores falaram, né? Nós também estamos aí para ensiná-los. Se não sabem, terão que aprender conosco. Porque também a educação escolar indígena, eu voltando atrás, eu vejo quanto foi importante a valorização da educação escolar indígena aqui no nosso território, né? Porque até então, antes, vinham professores que não eram indígenas trabalhar conosco. E com o passar do tempo, depois da implantação da educação escolar indígena aqui no nosso território, foi a partir de 2005, começou a construir as escolas indígenas, inclusive até o meu trabalho, minha dissertação agora do mestrado, está sendo em cima da formação do professor indígena, numa das escolas indígenas aqui do nosso município. Então, com o passar do tempo, a partir do momento que nosso povo foi tendo formação, eles iam assumindo esses lugares aqui nas escolas. E essa educação escolar indígena, né, aliada à educação indígena, onde nós, professores, levamos nosso alunado para um rio,
levamos o nosso alunado para o manguezal, levamos o nosso alunado para a praia, para um roçado, e ali nós também vamos trazer conhecimento para essa nova geração, é fonte de valorizar tanto a natureza, como valorizar o conhecimento do nosso povo, onde nós trazemos para a escola anciãos, para que eles possam repassar aos nossos estudantes o saber, onde trazemos artesãos também para a escola, para que possam repassar suas técnicas. Então, a escola, ela vai além dos muros. A escola torna-se a própria aldeia. Então, eu acredito muito que com a associação da cultura, da educação e do meio ambiente, torna cada vez mais, tanto nós indígenas quanto não indígenas, seres conectados com a necessidade do planeta como está, né? Principalmente nesses tempos tão sombrios, onde a gente vê o desmonte de direitos adquiridos, a exemplo da SECADI, onde muitas das vezes, quando então eu estava na presidência da OPIP, que é a Organização dos Professores Indígenas Potiguara aqui, tantas vezes eu estive em Brasília, na SECADI, junto com parentes do Brasil todo, né, junto na CONEE e em tantos outros momentos. E, lamentavelmente, nos dias atuais, a gente vê o desmonte de tudo isso, onde a gente vê cada dia mais sombrios, e que nós precisamos, junto aos encantados, junto aos nossos parentes, nos unirmos na certeza de dias melhores, porque eu acredito que isso tudo vai passar. Mas também temos que, como fala a canção, né, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Mesmo sabendo que esse vírus está aí, que é algo assim terrível, né? Parentes nossos aqui, anciãos nossos, já infelizmente foram vencidos por esse vírus, e a gente sabe que numa comunidade indígena, quando um ancião é falecido, é uma biblioteca viva que se vai. Então, assim, lamentável, me uno também às dores dos demais parentes. Se não tivemos parentes próximos, mas já tivemos amigos, conhecidos que foram vítimas desse mal que está se assolando, né? Mas eu acredito que o sol voltará a brilhar. E nessa certeza é que estamos também conduzindo os nossos curumins para serem também guardião das florestas, guardiãos dos rios, guardião da cultura e da permanência, tanto de nós, Potiguara, como dos Guarani, Chucuru, Tinguibotó, do Pitaguari, do Zanassé e de toda a população indígena brasileira. Muito obrigado. Obrigado pelas tuas palavras, Pedro, e falou muito bem dos conceitos aí de aculturação, né, e resistência, e é interessante porque a Paraíba é um estado indígena, né, um estado indígena, e que nesse programa de pós-graduação que faz o Pedro, como ele bem mencionou, há mais de quase 45 anos, nunca se tinha trabalhado um componente de educação indígena. Na faculdade de educação, quando eu estava ali trabalhando com as turmas de pedagogia, muitos não sabiam da existência de indígenas na Paraíba. E é interessante isso, porque aí é uma vantagem que tem a comunidade indígena nesse ponto, porque passa a ser verdadeiros cidadãos do mundo, quando tem o conhecimento indígena, e passa a adquirir o conhecimento também não indígena na ciência e tudo, para estar mais preparado. Né? Então, enquanto o programa o PPGE, o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPB, não trabalhou todo esse tempo, ele perdeu, né? Ele estava perdendo porque ele estava deixando de ter realmente um conhecimento mais amplo, um conhecimento mais unificado, como tem os povos indígenas. Então, eu fui um dos que fui também, como é que se diz, testemunha dessa situação do PPGE, infelizmente, né, que é assim, mas fiquei muito feliz com a entrada do Pedro e da Anne na pós-graduação. Né, Professor,
Só uma informação aqui, assim, eu queria também deixar aqui claro que nós somos alunos especiais na disciplina que o professor ofereceu no programa, a primeira disciplina que contempla as especificidades indígenas, foi ministrado pelo professor Daniel, muito obrigado, e também dizer que aqui na Paraíba nós temos nossos parentes Tabajara, então existem 2 povos indígenas aqui na Paraíba, nós, Potiguara, que estamos no litoral norte, e os parentes Tabajara que estão no litoral sul. Obrigado. Pois obrigado, Pedro.